Olá moçada, essa videoaula inicia uma nova playlist nesse canal, onde a gente vai ter o interesse de estudar a estática. A estática é uma parte da física que é destinada ao estudo do equilíbrio e pode parecer meio entediante estudar algo que está em equilibrado, que está em equilíbrio, que está equilibrado, mas isso tem implicações, aplicações práticas enormes em várias áreas, desde a construção civil, onde você tem que projetar uma ponte, um prédio que fique em equilíbrio, ou até mesmo situações mais banais, como por exemplo projetar uma mesa em que os pés sejam suficientemente resistentes ao peso da própria mesa, né, para segurar essa estrutura e não deixá-la ruir. Então, esse estudo do equilíbrio, essa playlist de estática, ela vai ser dividida basicamente em duas partes. A gente vai ter o estudo da estática do ponto material e o estudo da estática do corpo extenso. Nessa videoaula, a gente vai começar a falar sobre o primeiro tipo, que é a estática do ponto material. O que a gente vai fazer aqui? Estudar a estática do ponto material é estudar o equilíbrio de corpos que são pequenos se comparados com as dimensões do problema. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é estabelecer um critério. O que é necessário para que um objeto esteja em equilíbrio? E também tentar acabar com essa ideia errada de que para um corpo estar em equilíbrio é necessário que ele esteja parado. Na verdade, um objeto pode estar em movimento e mesmo assim estar em equilíbrio. Só que eu confesso que a gente vai ter interesse na primeira parte, que é estudar o equilíbrio de corpos parados. Não é redundante, porque um objeto pode estar em movimento e em equilíbrio ao mesmo tempo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é estabelecer, como eu disse, um critério que deve ser utilizado para que um objeto esteja em equilíbrio. E o critério é esse aqui, ó. A soma de todas as forças que atuam sobre esse objeto tem que ser igual a zero. Essa letra grega que aqui aparece, chamada sigma, representa soma. A soma de todas as forças tem que ser igual a zero. Só que assim, ó, é muito comum nos nossos problemas que a gente for abordar, isso vai acontecer, de um objeto ser sujeito à ação de mais de uma força que atua em mais de uma direção, tá? Em duas direções. Em três dimensões eu acho que isso não vai acontecer. Então é necessário que a gente estenda essa condição de equilíbrio para outras duas. Então, para que um objeto fique em equilíbrio, vamos refinar isso aí um pouco mais, a soma de todas as forças que atuam na direção horizontal, na direção do eixo X, tem que ser igual a zero, e a soma de todas as forças que atuam na direção vertical também tem que ser igual a zero. Vejam que eu estou aqui utilizando o termo e, eu não estou utilizando o termo ou. Significa que se a soma das forças na direção horizontal do eixo X for igual a zero e na direção do eixo Y não for, o corpo não estará em equilíbrio e vice-versa, tá? Então, esta aqui é a condição que precisa ser satisfeita para ter equilíbrio. Vamos colocar aqui, condição para ter equilíbrio. E como eu tinha mencionado, um corpo estar em equilíbrio não significa que ele necessariamente vai estar parado, porque funciona assim, ó. Se a soma das forças é igual a zero, então o objeto não tem aceleração. A aceleração desse corpo é igual a zero. E se a aceleração é igual a zero, das duas uma. Ou o corpo está parado, ou ele está em movimento retilíneo e uniforme. Então, um objeto pode estar em movimento e assim, mesmo assim, estar em equilíbrio, desde que seja um movimento retilíneo uniforme, um movimento em linha reta com velocidade constante. Mas eu confesso
que aqui no estudo da estática, como o próprio nome é autoexplicativo, a gente vai lidar com situações em que os objetos estão parados, em repouso. Esse vai ser o nosso interesse. A estática do ponto material é uma área da estática que é bem curtinha. A estática do corpo extenso, que a gente vai ver mais para frente, é bem mais extensa. Porque todo problema de estática de ponto material pode ser resolvido de dois jeitos. Ou pelo método da decomposição de forças, que eu vou ensinar para vocês agora, ou pelo teorema de Lamy, que é a próxima videoaula que a gente vai discutir. Então, como que funciona isso aqui? Isso aqui é um exemplo clássico dentro da física, de física básica, ensino médio, de estática do ponto material. Você tem aqui um objeto qualquer de massa aqui 10 kg que está pendurado por um sistema de cordas. Aqui a gente tem o teto e aqui a gente tem uma parede, né, fixas. Esta corda 1 forma um ângulo de 30 graus com o teto. E eu quero saber quais devem ser os valores das trações nestas três cordas para que esse objeto fique em equilíbrio. Eu vou resolver esse problema pelo método da decomposição de forças. Todo problema, eu costumo dizer que todo problema de equilíbrio começa bem com você identificando corretamente as forças que atuam sobre o sistema. Então, nesta corda aqui, ó, nós temos uma tração nesta corda. Essa tração aqui, quem traciona, quem estica essa corda para baixo é o peso desse bloco. Então, a gente já pode, inclusive, identificar a tração 3 como sendo o peso. E como o peso é calculado como a massa vezes a gravidade, e a massa desse bloco vale 10, gravidade, coincidentemente, também vale 10, a tração nesse bloco 3, portanto, vale 100 newtons. Já temos o valor de uma dessas três trações. Agora, para calcular as trações nos outros dois cabos não é tão simples. Primeiro vamos pensar o seguinte: se tem uma força puxando esse cabo para baixo, para equilibrar este corpo e mantê-lo em equilíbrio, tem que ter uma outra força tração aqui e tem que ter uma outra força tração nessa direção e sentido. Para evitar que esse bloco caia, nas outras cordas devem ter forças atuando meio que em sentido oposto a essa força T3. Identificadas essas forças, o que a gente vai fazer agora é justamente decompor a força ou as forças, depende da situação, aqui é só a força, que atuam de maneira inclinada. A força que estiver inclinada em relação ao eixo X ou eixo Y vai ter que ser decomposta. A força T2 está projetada inteiramente na direção horizontal, não precisa decompor. T3 também. Agora, vocês estão vendo que a força T1 está inclinada? A gente vai precisar decompor ela. Como é que a gente decompõe uma força? Vamos colocar aqui a direção vertical e aqui a direção horizontal. Você vai lá na ponta da força T1 e traça uma linha até encontrar a direção vertical. Esta aqui, ó, é a componente vertical da força T1, que eu vou chamar de T1Y. Vai lá na ponta da força T1 e traça uma linha até encontrar a direção horizontal. Esta é a componente horizontal da força T1, que eu vou chamar de T1x. Decompor uma força é pegar essa força e desmembrá-la em outras duas, de tal forma que essas outras duas atuem na direção do eixo Y e na direção do eixo X. Para uma organização que vai, para mim, que vai ser melhor quando a gente começar a botar a mão na massa nesse problema, eu vou identificar este ângulo aqui, ó. Vocês podem perceber que este ângulo é alterno interno com este. Ângulos alternos e internos, a matemática nos diz que eles são iguais. Então tá, como é que funciona esse método da decomposição de forças? A gente decompõe a força que está inclinada, isso eu já fiz, e agora a gente vai pensar assim, ó. Para que esse objeto
esse ponto de junção das três cordas fica em equilíbrio, as forças que puxam para um lado têm que ser iguais às forças que puxam para o outro. As forças que puxam para cima têm que ser iguais às forças que puxam para baixo. E eu vou escrever isso agora. O que puxa esse pontinho aqui, ó, esse ponto de junção das três cordas para cima, é o T1Y. E o que puxa em sentido oposto a T1Y para baixo é o T3. Da mesma forma que a força que puxa para a direita, o T2, tem que ser igual à força que puxa para a esquerda, que é o T1x. A partir do momento que eu pego essa força-tração e decomponho ela, eu trabalho apenas com as componentes. Esqueço que aquela T1 existe, trabalho só com as componentes. Agora, vamos pensar da seguinte maneira. Vejam só. Vocês percebem que o T1x faz o papel do cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, né? E lembra que cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa? É por esse motivo, pelo fato do T1x fazer o papel do cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, que o T1x vai ser calculado como T1 vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Então, isso é noção de decomposição de vetores, decomposição de forças. Como o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa e o T1x faz o papel do cateto adjacente, T1x é T1 vezes cosseno. Automaticamente, se T1x é T1 vezes cosseno, T1y é T1 vezes o seno. É sempre assim. Se para calcular uma componente de um vetor tu usa a função seno, para calcular a outra componente do vetor tu vai utilizar o cosseno. Se T1x é T1 vezes cosseno, T1y vai ser T1 vezes o seno do ângulo em questão, no caso de 30 graus. Né? Então, vamos trabalhar com aquilo que a gente conhece. Eu sei que a força T3 vale 100 newtons, então eu vou trabalhar com esta relação aqui, onde o T3 é conhecido. T1 eu quero descobrir, seno de 30 graus é sempre informado pelo problema e vale 0,5, e isso vai ser igual ao T3 que a gente havia descoberto e vale 100. T1 vai ser igual a 100 dividido por 0,5, a força T1, portanto, vale 200 newtons. Está aqui. Só me resta agora calcular a outra força que sobrou, a força T2. T2, portanto, vai ser igual ao T1, que vale 200, multiplicado pelo cosseno de 30 graus, que eu vou informar aqui, vale 0,86. Às vezes o problema informa na forma de raiz, eu estou colocando na forma decimal, não tem tanta diferença assim. E aí a gente conclui que a força T2 vale 172 newtons. Aí está. Esta é a abordagem para se calcular forças que atuam sobre um objeto, segundo o método da decomposição de forças. Na próxima videoaula, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para resolver o mesmo problema, só que usando um outro método, que é o Teorema de Lamy. Aí você vai colocar ali os prós e os contras na balança de cada método e ver o que fica melhor para te resolver. Mas eu asseguro que o Teorema de Lamy ele não pode ser usado em qualquer circunstância, mas quando ele pode ser utilizado, eu percebo que ele é bastante vantajoso. Tá bom? Então, siga na próxima videoaula. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez e vamos seguindo.